sua formação, a sua experiência, da grandeza que é hoje, já é o nosso 10º encontro. O nosso curso de extensiva e obras de Edgar Morin começou a gravar. O nosso curso, ele tem uma carga horária de 180 horas. É um curso de aperfeiçoamento com a carga horária maravilhosa. São 12 palestras, cada qual melhor que a outra, onde o cursista recebe um tema para estudar, excedência, e eles vão estudar uma obra do autor. No ano passado, nós estudamos o pensamento do Paulo Freire. Esse ano, nós temos Edgar Morin. E que maravilha! Na palestra passada, nós contamos com um psicólogo, que foi o doutor Carlos Porto. Tivemos a oportunidade também de contar com a participação do coordenador do curso de pedagogia, que também é psicólogo, que é o professor Reginaldo Painte. E hoje nós temos a doutora Cristiane Holanda, que está aqui conosco, e já a gente vai conhecer sobre a formação dela, tá certo? Mas sempre eu quero pensar que para mim, você é psicóloga, não é, Cristiane? Não, eu tenho 5 especializações em psicologia, mas minha graduação é em pedagogia. Mas olha, no meu pensamento, eu tenho, talvez seja por isso, assim, tantas especializações que você tem, já conhecimentos na área de psicologia, e como foi minha professora, gente, na pedagogia e disciplina de psicologia e desenvolvimento, eu acho que é por isso que eu guardei na minha memória. Ela é psicóloga, mas é pedagoga de formação, né, inicial. Que maravilha! Tamires Tayane, você já se encontra aqui conosco? Querida, tem algumas pessoas que estão dizendo que não conseguem entrar, só quem fez inscrição no curso é que consegue. Não, é assim. Quem tem aquele link pode pedir para entrar, que eu autorizo aqui a entrada. Então É só pedir para entrar, eu vou autorizando automaticamente. Vamos ficar aqui, porque eu disse para algumas pessoas que tinha que ter se inscrito. Fiz uma coisa errada na divulgação. Tranquilo. Mas tranquilo. E eu vou aqui só ver, porque hoje a Tamires vai estar conosco. Pedir para que ela entre já na sala também. Porque ela vai ajudar a passar os slides. Aí, se houver algum impedimento, eu vou estar contribuindo. Porque o que é que acontece? Os cursistas ficam pedindo para entrar, e aí fica aquele sinalzinho que interrompe, atrapalha a apresentação, né? Tem algumas pessoas que se atrasam, sempre tem, né? Algo que faz com que se atrasem, né? E a gente vai contar com a parceria hoje, que ela é maravilhosa, acredito que você lembre dela também, professora Cristiane. A Tamires Tayane é nossa aluna do curso de pedagogia, e ela já está em fase de conclusão do curso, já atua na rede pública de Sobral. Na verdade, a Tamires já há um bom tempo, não como docente, ela atua na secretaria escolar, mas faz muitos trabalhos pedagógicos, e ela tem contribuído já há algum tempo no GPEG, que é o Grupo de Estudos em Gestão Educacional, que eu coordeno, foi minha orientanda, enfim, muito dedicada e tem ajudado muito a gente a desenvolver as atividades do GPEG, né? E hoje ela vai estar contribuindo também como mediadora, né? Nós vamos estar juntas hoje na mediação da sua palestra. Então, vou passar agora a fala para você, Tamires. Muito obrigada pelo carinho de sempre, professora. O áudio está legal, porque você sabe que meu microfone de vez em quando falha. Tá ótimo. Estou com esse fone aqui para ver se... Muito obrigada pelas suas palavras. Uma honra estar no GPES. Infelizmente, esse semestre, como você sabe, eu só estou na parte administrativa. É a primeira vez aparecendo aqui. Está um pouco complicado eu participar, mas estou por trás administrativa do GPEG. Não largo de jeito nenhum, a parte de gestão é a parte que eu adoro. O nosso estudo pelo Edgar Morin está ficando cada vez mais lindo de se ver.
eu lendo o livro que a professora vai abordar hoje, a gente fica cada vez mais encantada em saber sobre a complexidade. E eu tenho certeza que com toda a experiência da professora Cristiane Holanda, nos seus círculos de paz, na justiça restaurativa, ela vai conseguir unir essa complexidade que transforma, que precisa transformar o planeta, que precisa trazer essa nossa área, vai trazer junto com a complexidade, ela vai trazer toda essa dominância que ela tem, essa justiça restaurativa nos círculos de paz, que é a cara dela, que ela fazia nas salas, e todo esse carisma dela. Agora eu vou apresentar a nossa querida professora doutora Cristiane Holanda Carvalho. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Ceará, com intercâmbio na Universidade de Dodge, Espanha. Professora da Universidade Estadual do Acaraú, UFS, Sobral, Ceará. Gestora da Coordenadoria de Justiça Restaurativa e Mediação da Vice-Governadoria do Estado. Referência nos temas Educação Biocêntrica, Aprendizagem Cooperativa, Justiça Restaurativa, Metodologias Ativas, Competências Socioemocionais e Cultura da Paz. Mediadora Judicial Comunitária e Escolar. Facilitadora e instrutora da Justiça Restaurativa. Seja muito bem-vinda, professora, e espero que você sinta muito à vontade para esse nosso café com estudo. Muito obrigada. Vou transmitir o slide. O slide você quer aquele primeiro, professora, que fala sobre a complexidade, porque eu estou com 2. Tamires, eu acho que ela vai utilizar primeiro os últimos que eu passei para você. Porque não é livro. Acolhida. Isso. A acolhida, que é do Círculo de Construção de Paz. Em primeiro lugar, enquanto você vai já apresentando, vou fazendo um agradecimento e parabenizar por essa iniciativa. Está espelhando, né? É uma honra, querida Lídia Azevedo, e a você também, uma aluna brilhante. Eu quero um dia também, assim como a Lídia, ter no quadro. Não é esse, não. Esse é o... Você me conhece, sabe? Eu gosto muito de começar eu mesma uma coisa, né? E aquecendo o meu coração de vocês. E, assim, algumas poesias que eu sinto a identificação de uma forma muito especial. Uma delas é uma que diz assim: peço licença para algumas coisas, primeiramente para desfraudar este canto de amor publicamente. Sucede que eu só sei dizer amor quando eu reparo as estrelas que em meu peito floresce de menina. Peço licença para solerar no alfabeto do sol do Ceará, de Sobral, a palavra tijolore, e poder ver que dentro dela existe paredes cheias de gemas. Descobri que os fonemas são mágicos sinais que estão se organizando. Constelações de girassóis girando em círculos de amor, que de repente brota flor no chão da casa. E às vezes não há nem casa, é um chão batido. E quem padece é um bicho de 500 anos que não resiste a 40 horas de total ternura. Quando o homem descobre no clarão que o mundo é seu também, que o seu trabalho não é apenas paga por ser mulher, mas é um modo de amar e ajudar o mundo a ser melhor. Peço licença para terminar soletrando a canção da alegria. Canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos dos homens, das mulheres que aprenderam a ler. E mais ainda eu acrescento agora, quem aprende a ler o coração, esse pensamento complexo, também é bom de vez em quando tu tirar o áudio, assim, para a gente não ficar competindo pelo áudio, viu? Aí, eu quero também dizer para a Lídia que ela faz uma repercussão muito positiva, tá? Eu já vi algumas aulas, eu acho que ainda não está gravando, sabe? Está, professora. O Humberto já está conseguindo gravar. Ele está gravando desde o início. Porque várias pessoas me disseram que não iam poder assistir, mas que assistir a gravação.
E aí eu agradeço também por essa oportunidade. E o meu combinado é que a gente teria 40 minutos de apresentação e depois abrir para perguntas e conversas. E aí, o slide que a Tamílis vai apresentar agora é um resumo de umas frases inspiradoras de um livro chamado Milionésimo Círculo. Vou pegar só a síntese dele, porque está juntando aqui justamente esse pensamento dos círculos com o pensamento complexo, com o pensamento de Paulo Freire e Edgar Morin, que dialogam pelo círculo. Porque o círculo é onde enxergamos a nós mesmos, nos ouvimos como a um milagre. Eu retomo a canção que um dia já foi minha. Muitos de vocês já ouviram falar em Ubuntu, pode passar, ou Ubuntu, como alguns pronunciam, que é esse sentimento que o círculo gera. E a gente está vivendo um momento oportuno que nada é mais poderoso no universo. Uma ideia que o tempo chegou, o tempo certo. Esse, o Victor Hugo, dos maiores best-sellers do mundo, Les Misérables, Os Miseráveis, ele fala isso, é inspirador. Então, por que o pensamento complexo de Edgar Morin, Paulo Freire, tem sido algo tão valioso? Porque o mundo está carente de luz, de paz, o mundo está carente de pessoas que busquem no dia a dia ser um exemplo para os demais. E o pensamento complexo de Edgar Morin diz que a gente não pode ter um pensamento simplista, mas saber que essa coerência existencial só vem quando a gente se coloca nesse fluxo do tempo. E quando, como Caetano Veloso fala, é incrível mesmo, as coisas, a força que as coisas têm quando elas precisam acontecer. Aí um apelo muito especial, não é por acaso que a maioria que está aqui nessa sala, deixa eu ver que são todos, são mulheres. Porque nós, mulheres, aí está olhando, né? Estamos agora com 17 pessoas, a maioria são mulheres, um ou outro homem, que é sensível a essa revolução feminina. Para vocês terem ideia, 10 anos atrás, somente 4% das mulheres ocupam um lugar de destaque no mundo. Hoje, esse percentual ele já passa para mais de 10%. Vou acender a luz também aqui, né? Para vocês visualizarem melhor, né? E aí, gente linda, esse feminismo ele tem uma força maior quando se nutre também da espiritualidade, é uma política encarnada. De Edgar Morin. O Edgar Morin fala assim: a gente vive numa maré de incertezas, com pequenas ilhas de certeza. Então, um dos princípios do pensamento complexo é o princípio da incerteza, e mostra para a gente a importância da gente ir nas nossas carícias mais profundas, a gente não fazer de conta que sabe de tudo, mas para fazer um contexto, a leitura da realidade, a gente tem que ver as multiplicidades dos fatores que afetam essa realidade. Pode passar, querida. Então, esse livrinho que vocês também vão receber, tem várias poesias belíssimas. E, assim, até que você esteja comprometido, há sempre uma hesitação, uma possibilidade de recuar, né? Mas depois que nos comprometemos de fato, a providência também há. Se movimenta um turbilhão de acontecimento desencadeado pela decisão. Seja o que você for fazer, comece, sonha poder fazer. A ousadia traz em si o gênio, o poder e a magia. Esse é um pensamento complexo que é dito tanto de Goethe como também W.H. Mai valoriza o pensamento de Goethe. O que é que está querendo dizer? Que a gente não pode ver o mundo com um olhar linear cartesiano. Linear cartesiano é aquele quadrado, que é o pensamento simplista, que só vê o que está assim no nariz, né? De uma forma muito simples. Mas até nas pequenas coisas. Eu olho uma madeira, o Edgar lembra de Morin fala: qual é a história da madeira? Quem plantou a madeira? Quem fez? Como é que está o nosso cuidado com o planeta? Essa cidadania planetária, outra categoria que ele punha, né? Ele fala muito. E qual é a nossa necessidade de cuidar desse planeta, desse movimento sem fronteiras,
para conservar. Então, para além de uma forma muito imediata para aquele objeto, é importante a gente ver tudo o que está inserido. Por isso que é sempre um pensamento multidimensional. Pode passar. E nessa poesia, esse livrinho fala assim: o suave território do silêncio, nós tornamos mistérios profundos. É um lugar de reflexão e contemplação. É o local onde podemos nos conectar com o profundo conhecimento. É o caminho da profunda sabedoria. Então, é interessante isso, porque o pensamento complexo, na minha vida, hoje em dia, eu tenho valorizado muito o silêncio profundo. Aquele lugar, às vezes, a gente fica tendo só... Tem gente que é doutor em slides, só estuda os slides. Não vai ler os livros, não vai ter um aprofundamento, não passa pelo silêncio, pela escrita terapêutica, escrita profunda. Então, esse silêncio profundo, esse território, ele é muito misterioso para revelar para nós esse pensamento complexo. Pode passar. Então, fazendo a costura, vocês estão vendo isso, o ciclo de construção de paz acontecendo no sistema prisional, no socioeducativo, em mais de 3.000 escolas do estado do Ceará. Eu aproveito para dizer para vocês que isso aí está dentro desse pensamento de Paulo Freire e Edgar Morin. Arrepiada! Que emoção, gente! 3.000 escolas estão realizando. E aí, gente, grupos conduzidos por mulheres são nosso refúgio psíquico na humanidade atualmente. Ou que podemos nos tornar como seres integrais e interdependentes. É um pequeno território psíquico. Você tem um território psíquico. Você, para o pensamento complexo, aqui, esse grupo, como é que está a sua saúde mental? Olha, quando a gente fala do termo saúde, já está para a gente lembrar que a saúde ela é mental, espiritual, emocional. Você não pode falar de saúde, não é só física. Está vendo? A multidimensionalidade é um tema social, né? Transversal. E ele ensina para a gente a ver, e a gente sente na própria pele. Até o nome fala incorporação de saberes e experiências feitos. Como fala o Paulo Freire. Diz que a verdadeira aprendizagem é a incorporação dos saberes e experiências feitos para construir o inédito viável, para construir o que é possível no futuro, onde o tempo você faz esse caminho, passado, presente e futuro, sem essa linearidade que dificulta a gente, às vezes, ir mais profundo no que precisa estudar. Pode passar, querida. Então, tudo é só acolhimento, a gente precisa ir para o tema, né? Então, nessas relações de segurança profunda, nesses grupos multiprofissionais, como a gente está vendo nesse slide, essa foto, tem policiais, defensores públicos, tem Tribunal de Justiça e tanta gente de vários espaços, eles trabalham para que a gente seja, sinta a importância, né, das relações seguras, fiáveis, para a gente falar a verdade, livres explorações, porque sabe que naquele ambiente, então eu defendo que a vivência do circo tem tudo a ver com esse paradigma, pode passar. E aí, gente linda, Ângeles trabalha também para nós o sentido do coração. Quando a gente faz esse caminho da palavra sentida, pensada, falada, vivida, essa palavra encarnada no dia a dia, na prática do cotidiano, a gente sente esse desejo profundo de ver a complexidade no dia a dia. Então, tudo que acontece na vida, a gente, o que é que eu preciso ver quais são os outros fatores relacionados com aquilo. Por exemplo, se um adolescente comete um ato infracional, o que é que levou ele a isso? Quais as carências? Que território psíquico ele viveu? Exponha-se também no círculo de uma forma que fique atenta para o coração, o significado, sem vergonha de falar, porque a gente vive num mundo que as pessoas julgam demais, julgam muito os outros, tem uma comunicação às vezes agressiva e não está aberto à verdadeira realidade do que os outros estão vivendo. Quer conhecer alguém, é importante a gente calçar a área dele, né? E principalmente quem sofre danos, inclusive materiais de injustiças sociais, que são as pessoas da periferia, são filhos dos trabalhadores, há famílias que vivem em situação de vulnerabilidade. Então, é importante ver que o pensamento complexo ele é uma resposta a tudo isso.
Você tem que ver uma realidade, não só aquilo que você está vendo com os seus olhos, mas com toda a leitura do movimento presente em cada ato. Pode passar. E aí, gente linda, eu sou um círculo, eu vou te curar. Você é um círculo, você vai me curar. Unidos somos um. É essa dimensão que todo a gente interfere nessa visão holística de Edgar Morin também. Tudo que acontece tem um efeito que a gente chama o efeito borboleta, chama o efeito complexo. Esse livrinho começa contando um caso, né, que é de uma macaquinha de 8 meses, que ela está numa ilha, e aí ela lava uma batata, depois a família dela, depois os macacos daquela ilha, e isso é conhecido, né, como campo morfogenético. E teve um teórico chamado Rupert Sheldrake, que trabalhou isso. E alguns que essa pesquisa tem pouca validade científica, mas outras pessoas realmente valorizam essa dimensão do que está nesse slide. Tudo que a gente faz, a gente não tem ideia. Por exemplo, a Lídia não tem ideia de que esse trabalho lindo que ela está fazendo com vocês, porque ela está... eu acho uma das coisas que eu fico muito feliz é que ela empodera, traz esse protagonismo estudantil. Então, eu digo no plural, esse time que está realizando esse curso não tem ideia da redução disso. Às vezes eu dou uma palestra, tem gente, eu já fui para vários estados, sem imaginar, por causa de um convite, um sim que eu dei para o professor Herbert, para coordenar aquele curso de CNV, Justiça Restaurativa. Isso mostra que o mundo é sem fronteiras, nós somos um só nesse planeta Terra. Então, a gente precisa conhecer e fazer o melhor em tudo que a gente faz. Pode passar. Professora Cristiane, eu lhe agradeço muito o seu reconhecimento, porque realmente esse grupo ele tem alguns estudantes, existe o protagonismo mesmo, eu não conseguiria fazer esse trabalho sozinha, e o sucesso a esse envolvimento, né, de vários estudantes juntos para poder fazer tudo acontecer, e a nossa eterna gratidão a você estar hoje conosco aqui, e muito felizes mesmo. Legal, Lídia. Nunca duvide, num pequeno grupo, nunca duvide de vocês. Nunca duvide. Por exemplo, tem 21 pessoas aqui, isso não importa, não é a qualidade de quem está nos escutando por inteiro, e essa é para vocês. Não duvide de cidadãos conscientes e engajados podem mudar o mundo. Aliás, de fato, isso é a única maneira de mudar o mundo. A verdadeira revolução são feitas por pequenos grupos que vão, através da união, transformando nos macros grupos sociais. E isso que a gente vai juntar, esses pequenos grupos que, pouco a pouco, trabalhando a profundidade dessa coerência, teoria e prática, que é a praxis, que fala Paulo Freire. Pode passar, queridas. Então, pode passar, a gente vai para os slides agora do Edgar Morin. Começou um pouquinho atrasada, eu vou aqui com vocês até 10 para 6, aí 10 para 6, é isso, eu abro para perguntas, pode ser, Lídia? Mas também quero deixar à vontade, como a Lídia fez agora. Alguém já quiser, durante mesmo a apresentação, perguntar, falar, compartilhar, não tem problema. Só levanta a mãozinha que eu dou a palavra para vocês. Tem alguns slides iniciais que eu vi que vocês já viram, que já conhecem, então eu vou passar mais rápido para chegar na essência do livro dessa semana, tá? Por que eu botei a Compaz? A Compaz é a Coordenação de Mediação, Justiça Restaurativa e Cultura de Paz que eu trabalho no governo do Estado. Então, tudo que eu faço tem a marca deles, porque eu estou cedida para trabalhar, mas eu sou professora da UVA com muita satisfação. E toda a vida que eu dou palestra, também digo isso, né? Tive alguns alunos maravilhosos e, quem sabe, de volta para você, dei esse sim também para a gente manter esse vínculo valioso. Pode passar, querida. Então, esses primeiros, quando a gente fala de complexidade, a gente tem que lembrar desse detalhe aí que está escrito, tá? A complexidade não é a chave do mundo, mas é o desafio a enfrentar. Pensamento complexo não é evitar ou suprimir, é o desafio. Mas ao agir, por vezes, mesmo ao passá-lo, a gente entra no pensamento
complexo. Edgar Morin, essa frase é dele. O que é que ele está querendo dizer isso? Então, pensar de forma complexa não é o contrário de simples. Olha aí, às vezes, simples pode ser muito profundo. As melhores coisas da vida são simples. E simples é diferente de simplista, de simplificação exagerada. Por exemplo, caminhar, o pôr do sol, nascer da lua, e tudo isso que faz tanto bem, a contemplação da natureza é, ao mesmo tempo, tão simples e tão complexo. Eu sempre gosto de falar da natureza, que ajuda a gente a entender o pensamento de Morin, como ele sempre falava também. A natureza é simples ou complexa? Não dá para definir, porque é os dois. Mas a gente não pode olhar tudo com esse olhar. E também não é o desafio de enfrentar o mundo, como alguns acham, porque abre para outros campos da transdisciplinaridade, do transversal e do transpessoal também. Alguns acham que é uma viagem, negócio do pensamento complexo, porque são muito racionalistas, né? Artesiana, a gente vive com esse paradigma. Né? Então, dentro desse paradigma, não há espaço para o que não é explicável. Mas Edgar Morin, que é o maior pensador desse, para mim, depois de Paulo Freire, né, que influenciou a educação, ele, para mim, aí eu parabenizo a Lídia por ter escolhido os dois melhores, e os dois que são referências maiores da minha tese de doutorado, porque ele vem trazer para a gente um suporte para a gente dizer, é possível pensar de uma outra forma, né, que não bote tudo num quadradinho, na caixinha, porque o mundo está engessado demais, porque as pessoas ficam entrando na forma e não se questionam, né? Pode passar. Então, é a gente ultrapassar. Vocês já viram isso em outras aulas, né? Que ele nasceu dia 8 de julho de 1921, portanto, celebramos o centenário dele também, coincide. Ele é formado em Direito, História e Geografia, filho único de uma família judia, então ele viveu na própria pele, né, assim, uma situação de injustiça social, e dentro dela ele vai para o partido, está escritado, acabei de ver, adere ao Partido Comunista, na qual é escolhido em 51. Por quê? Porque mesmo no Partido Comunista, ele não era stalinista. Ele tinha um pensamento complexo, então é igual Paulo Freire, até engraçado, Paulo Freire nem cabia na direita nem na esquerda. O Edgar Morin também não. Acontece o mesmo fenômeno. As pessoas da direita criticam, dizendo, né, que ele é comunista. E as pessoas de esquerda, alguns dizem que ele é meio idealista. Então, as críticas que a gente escuta Paulo Freire, a gente escuta ele também. Então, porque são pessoas que têm a coragem de fazer o antagonismo profundo, real, trabalhando com as polaridades, sem dividir. Tanto ele como Paulo Freire trabalham para unir as pessoas em prol de um projeto maior. E aí participa da resistência francesa. Ele trabalha durante a Segunda Guerra Mundial, trazendo esse codinome Morin, Edgar Morin. E trabalha pela libertação, né? E aí ele vai para a Alemanha ocupada e lá ele escreve o seu primeiro livro, Ano Zero na Alemanha. Pode passar. Então, gente, eu não vou aí às obras, pode passar, mas eu não vou ler um pouco desses históricos, porque é só para vocês saberem todas as obras, vários livros. Vou começar aí já, a reforma do pensamento e pensamento complexo. Porque isso vocês já viram em outras aulas, tá? Mas mesmo assim eu coloquei nesses slides para vocês revisitarem, sabe? Se sentir, né? Quando a gente lê e relê, a gente vai sentir a segurança. E para vocês ficarem com esse resumozinho assim, bem organizado, para ter mais profundidade. Esses slides já podem ficar disponíveis no link tanto da aula do material do curso, como no link do YouTube. Então, considerando um dos maiores pensadores da complexidade, Morin defende em suas obras a reforma do pensamento. Para formar o mundo, a gente começa dentro da nossa cabeça. Né? Não adianta a gente dizer que vai transformar a sociedade se nossa cabeça, nosso sistema pessoal ainda tem muita ignorância e cegueira. Então, é um tema cegueira, inspirado em Morin, é um tema que é muito discutido também na literatura, né? E tem alguns livros e filmes inspirados nisso, né?
nesse estudo da cegueira. A educação dominante troca, realmente separa os objetos do seu contexto, fragmentando, justamente vendo as coisas de uma forma que impedindo essa visão melhor da realidade por analisar o todo. Então, a reforma do pensamento, o pensamento não é fragmentado, porque quando a gente tem uma inteligência, ela é a inteligência múltipla, que o Gardner fala também. E essa inteligência múltipla é com esse olhar, com a mudança desse óculos, que a gente olha a realidade. Pode passar, querida. Essa inteligência múltipla, ela junta a inteligência emocional com a inteligência intra e interpessoal, a inteligência matemática, a inteligência musical. Está vendo que assim, a saúde era multidimensional? Então, o Ayala Morin, ele ajuda a gente a compreender isso. Quando a gente estiver vendo as coisas só por um paradigma, eu não estou sendo complexa, eu estou simplista. Até, vou dar um exemplo corriqueiro. Às vezes, eu vivi uma situação de saúde com meu esposo, porque ele estava com suspeita de câncer. Nossa, na hora eu estava vendo só aquilo. Depois que eu comecei a analisar como é que eu vou ter um pensamento complexo numa situação de saúde. Qual a importância da fé, da espiritualidade, mas ao mesmo tempo se cuidar, fazer os exames, procurar os melhores médicos. Não é só uma resposta. Qual a importância dele na minha vida, na vida da minha filha? O que é que eu preciso mudar na minha relação com ele, na minha inteligência interpessoal, na saúde interpessoal das pessoas? Alteram até a biologia, gente. Então, quando a gente está vivendo num mundo que é uma civilização adoecida, pós-pandemia, essa Covid está mostrando para nós isso, né? Então, o conhecimento da sociedade vai ser somente baseado na matemática, na racionalidade. Não podemos dizer que só o desenvolvimento da economia resolve todos os problemas da humanidade. Tem civilizações riquíssimas, como Suíça e Suécia, com um número de suicídio altíssimo. E aí? Mostra para nós que a coisa é complexa, porque às vezes as pessoas acham que resolver o problema financeiro, está tudo resolvido. Não é assim. As coisas, no dia a dia, se a gente for ter uma leitura da realidade mais profunda, vai ver que tem um fluxo de muitas possibilidades. E ele disse assim, a gente olha um fenômeno, a gente usa um portfólio de possibilidades. São outras palavras dele. Então, a gente precisa olhar o portfólio. Você já viu como é esse fenômeno, como é essa situação, como é esse problema, pelo portfólio de possibilidades, né? Tem muito mais do que 50 tons de cinzas. Não é só aquela brincadeirinha ali, com componente sexual, não. É isso, é perceber na realidade que o mundo, ele é muito, tem só preto e branco e pronto. A gente tem que analisar com toda a realidade que as coisas aparecem para nós. Pode passar. E aí tem esse programa Roda Viva, que era importante sobre o pensamento complexo, que eu indico também. Então, o pensamento complexo, ele trabalha com reagrupamento de diversos textos sobre a problemática da complexidade. Esse livro que vocês leram, vocês viram que foi uma palestra que ele foi dar, justamente, né? E ele, engraçado que lá fala na Universidade de Natal, fala na Universidade também do Nordeste, mas ele veio em 2010 aqui no Ceará, a convite da gente, meu e da professora Isolda, e foi ele que criou esse movimento pela cultura de paz. Então, ele recebeu, ali no livrinho não tem, mas eu sou fruto dessa história, fui eu que articulei com a Maria Cândida Moraes para ter ele aqui. Eu procurava, só acredito que eu tenho uma foto com ele e não achei. Meu Deus, que esses dias eu ia mostrar para vocês. Eu, ele, a Isolda e a Maria Cândida, 2010, e foi quando fazia 10 anos o movimento por uma cultura de paz no mundo. Porque ele teve, em 4 de março, na França, junto com o pacífico mundo inteiro, que pediram para ele escrever os 7 saberes necessários à educação do futuro, junto com a Unesco, para produzir esse material. E ele, junto com vários ativistas pacifistas do mundo inteiro, tá? Eles criaram depois, na cidade de Haag, na Holanda, passou de março até outubro. Eles fizeram um manifesto por uma cultura de paz e não violência. E desse manifesto, eles criaram a década da educação para a paz. Então, de 2000, quando é que vence essa década? Em 2010. Aí o
que a gente fez? A professora Isolda convidou ele para ele dizer assim, olha, não tem muito mais que precisa ser feito. Essa década da educação para a paz não terminou. Ele só concluiu. Então, a gente reapresentou, junto com o S, né, que recebeu o título de doutor honoris causa da UES também, e ele recebeu lá como de muitos outros que ainda não estão aí. Então, esse pensamento complexo ele é denominador comum em todas as obras do Edgar Morin. O conceito de complexidade formou aos finais dos anos 60, mas ele ainda hoje tem muitos cursos que não estudam. Mais uma vez, parabéns por essa ousadia. Que maravilha, meu Deus, que notícia maravilhosa, gente. Tá aí que eu não sabia, eu não estava lendo, não. Essa informação para a gente poder tomar conhecimento de história, é histórico. É, sim. É história. É a nossa história. Deus, a nossa história é conseguir trazer o Edmond para ele poder dar essa contribuição também na área que é tão importante para o nosso mundo. Isso mesmo. Então, a complexidade é esse exercício de constituintes heterogêneas. Às vezes, quando a gente lê o Edgar Morin, não entende de primeira. Então, lê que vai chegando à compreensão. Ele é simples e complexo, até na escrita dele. Né? Ela coloca, né, a complexidade, o paradoxo do único múltiplo, e efetivamente o tecido de acontecimentos, ações, interações, determinações, para trazer o mundo fenomênico. O que é isso? Fenomenológico. É você ver o fenômeno, ver o que todas as considerações da dimensão social, econômica, física, espiritual, biológica, todas as multidimensionalidades, e vai entendendo devagarzinho essa escada. Então, ele sai daquele conhecimento que é só disciplinar, de uma disciplina, vai para o interdisciplinar, que são mais disciplinas, multidisciplinar, que são várias no mesmo fenômeno, até a transdisciplinar. Então, isso começa a escadinha de evolução. Pode passar, querida. Então, a complexidade acontece assim, o modo de organização dos nossos saberes são as nossas teorias. Então, a própria ciência, se ela vê tudo por um único paradigma, como se todos os problemas podem ser resolvidos pela área econômica. Isso é racionalismo, é cegueira. É a cegueira do uso degradado da. As ameaças da humanidade estão ligadas ao progresso de você deixar de ser por isso tem um livro que é muito bom, Ecologia dos Saberes, que é da Maria Cândida Moraes, que é uma coisa do pensamento complexo a partir do Edgar Morin. Ela é a principal referência nacional. Ela quase que vem dar aula nesse curso, mas ela está com problemas de saúde dela e da mãe dela, que tem mais de 100 anos, por isso que ela não aceitou nesse momento, mas prometeu que em outro momento aceitaria o convite da professora Lídia. Pode passar, querida. Porque essa, a gente, para um paradigma simplificador, que é diferente de simples, é formulado por quem? Por René Descartes. E é separar o sujeito pensante da coisa entendida. Promoveu também uma separação entre filosofia e ciência. E isolou a disciplina, a física, a biologia, a ciência sociológica, filosófica, psicológica. Então, Edgar, aquilo que foi fragmentado, aquilo que foi dividido em termos de disciplina, ele vai acabar com essa dicotomia cartesiana, tende a colocar a ordem, os princípios aí, e ver tudo de uma forma una. Então, é uma ilusão. A palavra que ele usa é uma cegueira, porque não dá conta. Vamos dizer que uma colega, eu agora, por exemplo, um professor muito querido meu, um sábio, está com depressão, síndrome do pânico, aí você pode olhar e não entender tudo que ele está passando. Mas qual é o fenômeno da depressão e da síndrome do pânico? Tem um componente emocional? Tem. Tem biológico? Tem. Tem social? Tem. Ele é fruto do nosso tempo. Ele perdeu parentes agora, né, por Covid. Perdeu gente próxima. Isso mexe mais do que a gente imagina. E como é que a gente dá conta? Pode ser só racionalmente? Não. Às vezes a gente respira no dia a dia. A gente vai encontrar ao mesmo tempo teorias que fundamentem o nosso jeito de pensar de uma maneira mais positiva.
para se sentir mais fortalecido para os desafios da vida. Pode passar. E aí, gente linda, o novo paradigma do pensamento complexo promove um diálogo com a realidade, o diálogo com o real. Não vê as coisas somente como uma verdade antagônica, mas verdade complementar, transdisciplinar, multidimensional. E percebe que as coisas têm princípios de conjunção. Não tem olhar só, mas para isso é claro que a gente vai ver as coisas, né, distintas. Quando você olha um quadro muito bonito. Outro dia foi interessante, a minha filha perguntou para a Isolda: Isolda, o que eu faço? Uma amiga minha, era criança, ela me mostrou um desenho tão feio, e aí me perguntou se eu estava achando bonito. Mas eu fiquei sem saber o que é que eu dizia. Se eu ia mentir e dizer que o desenho era bonito, ou se eu ia dizer a verdade e deixar ela triste. Olha aí o pensamento complexo. O que é, tia Isolda, que tu faria? Aí ela dizia: Sarinha. Ou pergunta: bom, eu acho que eu não diria, deixaria ela triste. Eu olharia o desenho, procuraria um detalhe bonito e diria só aquele detalhe: essa cor está tão bonita, essa rosinha está tão bonita. Aí a Isolda também respondeu com outra complexidade, né? Então, assim, encontrar um jeito que a gente possa trabalhar dessa perspectiva. Pode passar, gente linda. Eita, dá para ir até 18? Tranquilo. Dá para ir continuar? Maravilhosa, sua fala, bem profunda, ao mesmo tempo leve. É gostoso, está sendo muito gostoso lhe ouvir. E é muito conhecimento. Eu sei que você está nessa, assim, imaginando como é que vai dar conta de trazer tantas reflexões, mas pode seguir, professora. Tá, às 18 horas eu abro para perguntar. Se alguém quiser perguntar agora, também pode falar. Eu gosto das participações. Já estão comentando no chat, depois a Tamires vai estar mediando e vai estar trazendo os comentários. Porque se eu olhar o chat, eu me atrapalho. Não, vá seguindo a palestra, tá ótimo. Depois eu olho. E a Tamires faz também as perguntas, né, Tamires? Então, aí tem um quadro bem sintético que pode ajudar a gente nesse paradigma simplificador e o paradigma sem ser muito fragmentado. Porque eu mesmo disse assim, isso é uma contradição. Estou botando nas caixinhas. Mas ajuda a entender. Então, tudo é complexo, inclusive isso. Por exemplo, o paradigma simplificador, tudo na hora, no domínio do real, pela razão só. O complexo trabalha com racionalidade também, mas dialoga, né, com a lida do cotidiano, com as situações, com a complexidade das situações. No simplificador é ou. É bom ou é ruim. Ou é sim, e o paradigma complexo às vezes pode ser bom e ruim. Ou às vezes uma coisa é ruim, mas é bom. Às vezes uma pessoa dá um conselho, uma orientação que dói, mas acaba aparentemente é ruim para nós na hora que a gente recebe. Mas o que provoca é uma coisa muito boa, de mudança de movimento, para fazer a gente mudar. Já viveram isso na pele? Então, as coisas não são ou é bom, ou é ruim, né? Estou dizendo assim, mas muito esse paradigma de dividir na dualidade, na complexidade, a gente vai ver que as coisas têm um olhar mais multidimensional, multidisciplinar. E aí também, no simplificador, você trabalha com as disfunções, reduções, olha, a coisa muito pequena, a gente vai secando, às vezes você vai cuidar. Tem um amigo meu que foi fazer uma cirurgia bariátrica, sobrinho Maurício mais, semana passada. Morreu. Porque olhou um aspecto do corpo dele, não olhou. O rim estava com problema, o coração teve parada cardíaca, teve uma infecção que não olhou todo. E aí, isso mostra para a gente, mais uma vez, a importância. E hoje a gente está trabalhando muito com as especializações na medicina, na pedagogia. Outro dia me perguntou, Cris, você só dá aula sobre ciclo de condução de paz? Eu disse, mas não é importante a gente se especializar? Eu vejo você falar, graças a Deus, eu sou complexa. Né? E falo de comunicações não violenta. Eu tenho um leque de disciplinas ligadas
pais. E elas têm uma relação. As incertezas, né? Então, há também as contradições. E as contradições de Paraná como um movimento de crescimento, a vida é movimento. E aquilo que gera movimento em nós faz com que a gente possa superar dificuldades ou situações que a gente está vivendo. Pode, fala, Tamires. Professora, sobre o que você fala, é porque eu estou com 2 áudios. Sobre o que você falou, né? Ser complexo. Tem mesmo, eu vi uma pessoa falando na teoria do comunicador tesão, de ser generalista em conteúdos. Você sabe falar sobre tudo e ser especialista complexo na sua área, sem deixar de abranger todas as áreas. Isso. Do T, né? Tesão tem uma brincadeira com ele. Legal, não conhecia isso. Mas é mais ou menos assim mesmo. É claro que a gente, por exemplo, né, quando eu faço uma tese sobre a justiça restaurativa, sobre a cultura de paz, eu tenho um olhar mais profundo nessa área, mas até para entender como é que um conflito pode ser pedagógico. Eu trabalho com um arcabouço, né, de teóricos que pode sustentar. Por que eu trouxe na minha tese de doutorado a importância da educação biocêntrica com aprendizagem cooperativa e justiça restaurativa? No primeira qualificação, as pessoas pediram para eu escolher uma. Eu digo, não dá conta, porque elas são independentes, consistentes, complementares e necessárias. Uma teoria só não dá conta, até porque todas 3 têm o Edgar Morin e o Paulo Freire como referência. E isso não é por acaso. E, às vezes, é isso que você falou, bem falou, a gente precisa se aprofundar numa coisa até para ser conhecida, né? E não só isso, porque a gente só é conhecida se a gente tem consciência do que está falando. As pessoas estão bem na linha prática, a pessoa se aprofundou, estudou, não está dizendo besteira nem chavão, né? Dizendo de causa. Então, precisa ter uma profundidade, uma temática. Mas, ao mesmo tempo, não ser fechada, não ser ter um cabresto doida, que é só ver desse jeito, né? Por só fala de justiça restaurativa, só fala de ciclo de paz. Não, não é assim. Tem esse olhar mais amplo, que a gente chama aqui de portfólio de conhecimentos, a visão de síncrase com a análise junto. Tem essa síncrase, que é essa abertura para várias possibilidades de pensamentos complexos, mas tem a síntese de trazer de uma forma simples a verdade do que precisa ser dito, sabendo reconhecer as verdades no plural, as juventudes no plural. Isso está dentro do pensamento complexo. Pode passar, querida. E aí, gente, ele leu e trabalhou também a partir da teoria sistêmica, né? Jean-Louis Lemoyne. Sistema como entidade complexa trabalha não só o sistema fechado da troca de energia com o exterior, traz, né, sistema fechado como se fosse assim uma pedra, uma mesa. Não, o sistema aberto, ele causa essa conversa entre o aberto e o fechado. O desequilíbrio desse fluxo energético que trabalha ordem e desordem para gerar uma nova ordem, um equilíbrio. Para mim, pergunta assim, qual é a palavra do milênio? Eu chamo equilíbrio. A gente tem essa postura de estar aberta para o novo, para encontrar a nossa forma. Tem um texto muito bonito, que várias imagens, e pediram várias pessoas para dizer qual é a imagem que retrata mais o equilíbrio. Não é o equilíbrio e a paz, né? Não é aquela pomba da paz, não a imagem qual é? É um mar que tem uma tempestade, muita chuva, um mar revolto, mas tem um passarinhozinho bem cuidando do seu filhote e numa cama. Por que ele encontrou aquele desenho da natureza, aquele quadro retratado ali? Porque, às vezes, a gente mantém o equilíbrio nesse mundo com tanta violência, desigualdade social. A gente precisa encontrar essa paz, esse equilíbrio dentro de nós. Tá? Pode passar, querida. E aí, gente, você sabe que trabalha também com a teoria da informação, né?
Então, o aspecto comunicacional, desde a escola de Frankfurt, né, e desses outros grandes teóricos, para transmitir uma mensagem que não vai ter uma base somente, por isso que dá conta das pesquisas no pensamento complexo, transdisciplinaridade, ela é quanti-quali, nem uma ciência pode dar conta, né? Trabalha com a biologia, essa complexidade biológica que vai mudando, e hoje em dia a gente já ouviu falar de epigenética, da origem da nossa genética, e a gente descobre que a gente tem 15% que é o nosso DNA. Os 85% a forma como a gente come, dorme, vê. Já pensou? A gente não nosso DNA. Eu mudei muito meu corpo nesses últimos 3 anos. Minha forma de comer, de dormir, de viver, a minha energia vital. Pela decisão. Porque você quer conhecer se um ser humano é inteligente, veja a capacidade de decidir e firme e, ao mesmo tempo, leve. Essas decisões que a gente precisa tomar na vida. Inteligente, inter quer dizer entre. Legere quer dizer escolha. A gente tem um leque de possibilidades, a gente tem que eleger entre tudo que existe, escolher o que é melhor para a gente viver. Então, ser humano inteligente na perspectiva complexa é aquele que percebe toda a complexidade da biologia, da física, da entropia e da negentropia. O que é isso, né? É esse aspecto da ordem do caos como um sistema organizado que vai levar a gente para uma nova forma de pensar e ver o mundo, um novo paradigma, né? Esse conjunto de culturas e valores que a gente vive. Gente, vamos lá. Vou aqui me segurar, né? Então, a gente é uma máquina viva. A gente tem a autorrealização, mas, ao mesmo tempo, a máquina do artefato, então, é uma máquina fechada. Trabalho no princípio da autonomia. Uma pessoa que é autêntica é muito importante. E, para ter autonomia, tem capacidade de ter autodisciplina, autodesenvolvimento, autoaperfeiçoamento. Uma das coisas mais importantes é a gente ver para além, né, da morte, né? E a gente nasce, no dia que a gente nasce, para a gente aprender a morrer. Né? Eu fui visitar lá em Évora, uma cidadezinha que tem uma capela de ossos humanos. Parece assim tão macabra, que é assim, lembra-te da morte, irmão. Os franciscanos falavam isso. E depois eles diziam, lembra-te da boa e frutífera. Então, a gente lembra da morte, irmão, para ter uma vida boa e frutífera. Olha aí, para a gente saber o que a gente quer viver, como a gente quer viver, para a gente se questionar se está vivendo, na verdade, ou está só sobrevivendo. A gente não nasceu só para comer e fazer cocô, né? Tem gente que está vivendo só sobrevivendo. E como é que traz alegrias do coração, da mente, da alma, sentimento mental, intelectual, emocional, espiritual? A gente está um convite muito mais amplo. Nós somos uma máquina viva de crescimento humano. E para isso tem que ter autonomia, mas ao mesmo tempo a auto-autoridade, trazer essa firmeza e a delicadeza para dentro de nós. Como é que a gente está vivendo isso? Pode passar. E aí, gente, dentro disso, a gente tem uma visão positiva da vida. Eu gosto de um nome positivista que lembra a gente. O positivismo é diferente da psicologia positiva. O positivismo é de Augusto Ponte, né, que trabalhava o método experimental somente. Mas na visão positiva, a gente vai incorporar a metafísica ao mesmo tempo com a nova ciência, a ciência nova, que é transdisciplinar. Nessa perspectiva maior da complexidade, né? Que vem dessa riqueza de trabalhar Rousseau, Dixon, Dostoiévski e vários outros personagens que já mostram em seus livros essas identidades múltiplas e essas múltiplas contrações. Então, no livro fala de todos eles também, porque ele sempre trabalha pela incorporação, não pela negação. O Saviano tem uma coisa muito bonita, o conceito dele de educação. Ele diz que educação é o ato de imprimir cada pessoa no singular a humanidade que foi para os homens. Então, não é o que uma pessoa
naquele momento como uma única possibilidade, mas incorporando de forma crítica os saberes. O Edgar Morin vai nessa mesma direção, pela incorporação. Então, esses estudos do efeito borboleta, né, que falam que pequenas causas podem provocar grandes mudanças. A teoria do caos trabalha com isso também, essa ordem e padrão. E como a gente tem uma visão de complexidade, a partir essa dimensão, né, que a desordem pode ser ordenada. Querida, me dá um pouquinho de água aí. Então, gente, pode passar. Aí já vai 4 minutinhos, eu vou concluir com o que tiver. Então, a totalidade, essa visão, a gente também tem a humildade de saber que a gente nunca vive as coisas como um todo. Saber um total completo e incompleto. É impossível você ser humano totalmente completo. Por isso que a gente precisa uns dos outros. Essa é a riqueza da vida, a completude nas aspirações, na nossa forma de ser e viver. O Adorno traz, que é outro teórico de Frankfurt. Pode passar, queridos. E aí, gente linda, o princípio dialógico é essencial, né, para associar esses complementares e antagônicos. Causa e efeito, tudo da vida tem causas e efeitos e consequências. Então, nessa dimensão da ordem gramática, a gente entende que o todo, né, holístico quer dizer todo. Em cada parte está o todo e o todo está em cada parte. Você pega, por exemplo, uma partícula da água de H2O e tem todo da água, ao mesmo tempo é só uma gota do oceano, por exemplo. Se a gente pega o hologramático, um holograma, você às vezes pega um pontinho do holograma e esse mapa de pensar a complexidade e o real é muito bonito de se ver. Você pensa assim, qual é a relação do holograma com a complexidade? E ver que aquela parcinha tem um desenho do todo. Passa. Então, está em um holograma. Vocês olharem esse desenho ampliado, depois vocês podem abrir na tela de vocês, vocês vão olhar de uma forma, né, que é 3 dimensões. E nas 3 dimensões vocês vão ver muita coisa. Ali vocês estão vendo só um desenho, só um estampado. Quando você olhar de pertinho, você vai ver um velho, criança, está se escorando, tá vendo? Um velhinho perto de uma mulher e uma criança. Vocês estão vendo aí um pato, estão vendo um bebê com um cachorrinho. Vocês vão vendo cada coisa, assim, tem tanta coisa que a gente só vê olhando bem pertinho. Isso é um holograma. Ver várias imagens combinadas é só uma estampa. Isso aí mostra a gente que a paisagem é um holograma. Se cortado em partes, a gente pode ver muito mais coisa. Pode passar. E aí esse holograma ajuda a gente a entender essa realidade policultural, a realidade da indústria cultural, que eu queria trabalhar, gente, na Idade Média, essa visão, né, como o nosso querido Charlie Chaplin ajudou a gente a perceber que a visão taylorista, ele é fruto dessa crítica, né, ao terrorismo, ao Fordismo, que trabalhava em produção, e as pessoas ficavam só mexendo em parafuso. Vocês lembram do livro? Vocês assistiram já um filme chamado Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que as pessoas ficavam condicionadas. Então, o pensamento complexo é para ir contra esse condicionamento, para a gente aprender a importância do policultural. Pode passar, querida. Porque a nossa sociedade, a gente precisa. Aí vem também, né, Humberto Eco, que para mim ele é muito, inclusive assim, né, Edgar Morin se inspira em alguns pensamentos de Humberto Eco. Para mim, o Nome da Rosa, as relações apocalípticas integradas de Humberto Eco e o pensamento dualista fragmentado é pouco esclarecedor. Ele fala, não considera as visões antagônicas como parte do mesmo processo complementar. Então, a necessidade de uma visão mais integrada e complexa, ele também, Humberto Eco, defende. E ele é um dos maiores teóricos que tem livros de metodologia falando da importância de você trabalhar, tá, essa complexidade das relações, inclusive entre o real e o imaginário. O real está no imaginário, ele está no real. Foi tão interessante, o meu esposo estava com o pai e uma pessoa estava bebendo água
E aí depois colocou, tinha 6 anos, ainda hoje ele lembra, o copo, e aí o copo andou sozinho. Aí ele disse, porque a água levou aquele copo. Aí o meu esposo disse assim, olha pai, o copo está andando sozinho. Aí um amigo dele disse assim, não está andando sozinho, foi a água que levou. Aí o pai dele, que é físico quântico, disse assim, sim, mas você pegou no copo? Não, eu peguei no copo? Não, então o copo andou o fluxo da água que escorregou. E o que meu filho está vendo é real ou é imaginário? Tem os dois componentes, mas é também real. Então, quando a criança, por exemplo, ela sente medo e ela vê coisas pelo medo que acha que é real, não deve ser desconsiderada. E aqui a gente tem muitos educadores infantis. Para ele, aquele medo é real. E isso precisa ser considerado e a gente deixar de ver os fenômenos psicológicos ligados e saber dessa possibilidade que acontece nas relações. Gente, eu já estou falando há 1 hora, eu quero ouvir as perguntas de vocês. Vocês vão ver os slides, né? Então, eu quero ir para as perguntas para a gente considerar. Vou pegar água também. Vamos lá. E aí pode tirar os slides, vocês vão ter acesso a ele para abrir para as perguntas. Pronto, professora, eu vou abrir aqui os comentários. Tiveram muitos comentários. Eu mesmo tive vontade de fazer algumas perguntas. Principalmente quando você falou sobre a inteligência e a capacidade de determinismo. Eu, pelo menos, eu acho que como algumas outras pessoas aqui no grupo, adoecemos com a pandemia. Não somente por perdas, né? Eu, por exemplo, acredito que meu adoecimento foi devido à forma de trabalho. Eu era acostumada a trabalhar louca, que prefeitura você sabe, né? Eu era acostumada a trabalhar bem fácil, às vezes chegava em casa 8, 9 da noite. E de repente eu me vi sozinha, na tela de um computador, só eu e o computador. E como você vê, eu sou uma tagarela. Quando o adoecimento veio, ele veio de uma vez. Estou em processo de cura, acredito muito nisso. Mas, 2 pontos. Eu não consigo esse determinismo que você falou da inteligência. Apesar de, às vezes, eu acordar um livro, como, por exemplo, no mês passado eu lembro que eu acordei e li A Cabeça do Flor, eu acho o nome do livro, que é até um livro cearense, relido por Garcia Marques, né? Ele que corrigiu o livro. Eu cheguei do trabalho, vou ler um livro. Eu acho que é a Cabeça do Santo. É os cachorros que tiram da cabeça que atacaram, é por isso que eu confundo. E, ao mesmo tempo, dias que eu tento me acordar e não consigo. Eu acho que essa questão da inteligência, eu lhe pergunto, como é que a gente pode trabalhar a nossa inteligência nesse processo de adoecimento? E também, qual era a minha segunda pergunta? Vamos uma por uma. Uma por uma, porque você já viu, eu sou uma pessoa que está acelerada, já vou acelerando. Você acha que a gente pode trabalhar nesse mundo doentio, professora? Nesse mundo doentio, quando a gente adoece, a gente vê o que você tinha falado, que era uma pergunta só, mas era sobre 2 coisas que você tinha falado. Nesse mundo doentio que a gente vê de forma simplificadora, eu, por exemplo, tem dias que eu acordo e eu só vejo de uma forma, o meu mundo só existe, infelizmente. Eu mesmo sabendo que isso é errado, mesmo sabendo que a gente tem que ter vários tipos de consciência, mas acontece de eu acordar de uma forma bem simplificadora, com pensamentos de ou é uma coisa ou é outra.
E isso mexe com a nossa forma de inteligência também, eu acredito. Mas como é que a gente pode trabalhar a nossa inteligência dentro deste ambiente de hostilidade, de simplificação? Querida, muito interessante suas perguntas, tá? Em primeiro lugar. E assim, o que é que eu posso dizer para você? Ele não é determinismo, não. Determinismo, ele é uma coisa do pensamento simplificador mesmo, é complexo. Eu falei assim, que a gente tem que ir profundo no que a gente quer de verdade, desejo, disciplina e determinação. Entre os 3 desses, o que eu desejo? O que é que eu quero mesmo? Porque às vezes a gente quer uma coisa, mas não tem força porque não sabe mesmo o que quer. Então, esse desejo, você cria uma disciplina, vai chamar transdisciplinaridade. Mas essa disciplina, você não precisa ser uma posição estoica, né? Que você vai colar vai se emoldurar como se fosse presa, seu próprio, ser carrasca de si mesmo. Por exemplo, eu disse para mim mesmo que eu vou fazer exercício físico todos os dias. Aí, uma vez que dá certo, eu vou ficar me batendo em mim, né? Autoflagelando. Não é isso. Mas você tem que ter clareza daquilo que te faz bem para cuidar. Desejo, disciplina e determinação com sinceridade, simplicidade e serenidade. Então, ao mesmo tempo que tem que ter essa força, tem que ter leveza junto. Porque se a vida, a gente decide, vai profundo no que quer, mas faz esse casamento, do que é preciso fazer. E aí, o que eu posso te dizer é que, às vezes, a gente está sem coragem de lutar por aquilo. O que é que você vai fazer? Vai procurar os seus dos outros. A grande riqueza está em saber pedir auxílio também, quando necessita. Não acha como você estava dando um exemplo, né? Que dias que você acorda sem força, procure quem tem fé de, né? Para quem força, a quem pode lhe dar. Procure dentro de você mesmo essa dimensão dos amigos verdadeiros que você pode ter, né? A gente está vivendo nesse momento do Setembro Amarelo, que está lembrando que às vezes a gente tem que chegar ao ponto de ideação suicida por falta dessa coisa tão importante de saber dividir as nossas dores, dividir os nossos pensamentos. E até para ajudar a gente a ter uma frequência nesse pensamento positivo, às vezes a gente se liga. Eu gosto muito de dizer assim, como é que você lida com suas emoções? Tem gente que quando está triste vai beber, quando está alegre vai beber. Bem, quando está triste vai procurar droga, quando está alegre vai procurar droga. Por quê? Porque a pessoa está congelada de um jeito errado de resolver os seus conflitos, a sua emoção. O que é que eu incorporei? Eu vou falar de mim. Eu estava triste, eu ia tomar um pote de sorvete. Estava alegre também, ia sair para comemorar. Eu estava congelada no jeito. E aí, o que é que eu me libertei? Procurar. Caminhar, fazer exercício, conversar com os amigos, escrever uma terapêutica, dar aula, estudar, assistir lives produtivas. A gente tem que tomar banho de cultura, dessa policultura. A gente, hoje em dia, a internet tem muita coisa na mochila. Às vezes fica assim, sai da poltrona, né? Sai da poltrona do estar congelada ali no Netflix, estar congelada ali no WhatsApp da vida, que suga e esmeril a nossa energia positiva. A gente tem que dar algo maior e aí perceber, sabe, Tamires, como é que a gente pode fazer para ventilar, para oxigenar o nosso pensamento. E aí, querida, eu assim, você é uma pessoa tão admirável, estou falando para você mesmo. E você encontra as respostas dentro de você, mas eu sei dessa riqueza que você é amigas, inclusive aqui dentro desse grupo, e que a gente vai fazendo esse apoio uns para os outros. Né? Ninguém solta a mão de ninguém, é uma máxima, né? A gente precisa saber disso. Uns têm mais talento, todos nós temos talentos, todos nós temos valores. A gente precisa ter os nossos princípios, o nosso propósito para ter sentido na vida. Então, você ser um instrumento de paz no mundo, tendo esse propósito de vida, você já vai ter a alegria de viver. Tá certo? Então, essa é uma dimensão. Maravilha, hein? Somos aqui uma rede de apoio. Olha que reflexões, que sugestões maravilhosas que a doutora Cristiane está nos dando aqui hoje, minha gente.
dos caminhos que nós devemos buscar para ser felizes, o que é que importa, essas ideias aí de deixar a gente ali naquele cantinho, principalmente nas redes sociais ou no WhatsApp, ou com pensamento só em uma coisa, a gente tem que buscar olhar para o mundo de forma completa, de forma multidimensional, vendo os valores, o que é que realmente interessa. Eu acredito que é mais ou menos por aí, né, Cristiane? E assim, agora, Tamires, eu acho que a gente poderia abrir para fazer como a gente fez da vez passada, ouvindo, digamos, o Gilvan gosta muito de participar. Quem quiser trazer reflexões, foi o que vocês acharam do que nós ouvimos hoje? Acrescentou muito, gente, já a 10ª palestra, mas eu tenho certeza que hoje apareceram informações novas. É como um filme que a gente vai assistir 10 vezes, vai encontrar sempre algo que a gente não tinha visto. É muito interessante. Então, o que foi que tocou a vocês? Tá certo? Vamos fazer agora essa roda de conversa, assim, ouvindo, ao invés de escrever no chat, vamos interagir aqui com a nossa palestrante. Professora, só mais um detalhe. Você falou da escrita terapêutica, né? Eu acho que há uns 2 anos, quando a gente estava de pandemia ainda, você passou um livro para a gente escrever, ensinando a escrita terapêutica. Aí eu passei para o meu planner, agora eu tenho, mas eu passei para o caderno, na época eu não podia fazer. Eu até conversei com você, que na época eu estava bem doente, não consegui fazer, mas eu passei dele para o meu planner. Tudo que eu faço, eu escrevo. Eu sinto uma coisa, eu vou lá, viajo e escrevo, para ver se a gente consegue abrir a mente. Porque realmente tem hora que está muito fechada. E como você disse, o que a gente vê dentro da caixinha da internet nos contamina muito. E amei a sua palestra, adorei. Vamos ver quem quer começar falando aqui. Vamos lá, Gilvan. Ok, vamos lá. Eu estou aqui usando aqui o acesso da minha esposa, tá certo? Meu notebook. A gente está sempre junto aqui, né? Com essa beleza. E hoje a gente tem a grata satisfação da doutora Cristiane, e é uma bênção, é uma alegria. E eu queria até que ela me colocasse um pouco. Hoje, por exemplo, nós estávamos fazendo um trabalho, eu sou coordenador de uma escola do Estado, e hoje a gente estava trabalhando uma apresentação do projeto do NTPS, Núcleo de Trabalho e Pesquisa Social, e um dos trabalhos dos meninos de hoje era sobre a ansiedade, né? E foi um momento assim, tão interessante, uma participação tão rica daqueles jovens, né, que nós também, esse ano, estamos numa experiência de uma escola de tempo integral, se colocava muito essa questão, né? Eles se questionavam o quanto que essa escola ela pode ser útil por um lado, mas, por outro lado, eles sentem um vazio, eles sentem uma questão de ansiedade muito grande, e já foi causado também pela essa questão da pandemia, lógico, né? Aí retorna numa escola de tempo integral, quando não tem a oportunidade de conversar com os amigos, como colocou aí a amiga, o quanto que essa questão afasta, né? E eu queria que, assim, até como questão de orientação, eu queria que você colocasse para a gente um pouco essa questão dessas respostas que a gente tem, né? Porque quando a gente fala de tempo integral, eles colocavam, eu disse, minha filha, o problema é que hoje nós estamos com essa escola de tempo integral, eu costumo até dizer assim, a gente hoje uma hora na escola e simplesmente visita a casa, né? E isso causa uma doença também grande, porque a nossa família é o nosso sustentáculo. E quando a gente lê os escritos, as informações de Morin, ele deixa essa complexidade para a gente, né? E você tem que ler mais para poder superar essas dificuldades, né? Mas é uma experiência muito válida de estar com a senhora. Então, foi uma informação muito rica e a gente agradece. E eu quero que ela colocasse um pouco como vivenciar com esse jovem, o que a gente pode dizer com esses jovens nesse momento tão difícil que eles estão vivendo, de complexidade enorme.
Boa participação de vocês, os que já falaram até agora, quero ouvir os outros, né? Então, a primeira coisa que eu tenho para dizer é que, infelizmente, tem muitas escolas de tempo integral que estão oferecendo mais do mesmo. E isso adoece mesmo. É adoecer mais dos mesmos, só focando na racionalidade. Uma escola de tempo integral tem que ter arte, cultura, esporte, teatro, exercício físico, yoga, mindfulness. Tem que ter círculos de paz, onde as pessoas falem dos seus medos, das suas ansiedades, da sua busca de autoconhecimento. Então, não dá para ser mais do mesmo, mas de só focar no cognitivo. A gente precisa de uma educação que dê conta da dimensão mental, intelectual, emocional, espiritual, física. Não dá para ver o ser humano, senão ele é só cabeção, não cuida do corpo, não cuida do espírito, não cuida da alma, não cuida do emocional e adoece. Então, para a gente ser humano, sempre de perceber a saúde da escola, a saúde integral. A escola precisa ser multidimensional. Tempo integral tem que ter tempo mesmo. A música, para aprender algum instrumento musical, canto coral, para o teatro, para não só a ênfase nos cognitivas. Eu venho falando isso há muito tempo na SEDUC. Eu trabalho na SEDUC desde 2007 e a minha cara é falar das competências socioemocionais. Antes de ser moda, eu já falava sobre isso, porque eu percebia que não dá, né? E aí a gente mesmo também tem que ver assim, no dia a dia, o que é que eu estou fazendo no meu corpo? O que é que eu estou fazendo para ter paz? Para trabalhar? Todo mundo sabe que a ansiedade é quando você não vive no aqui e no agora, quando você fica muito preocupada com o passado ou antecipando o futuro. Aí, quando você faz, você tem que viver no agora, no momento presente, que é um presente. Então, outra coisa, outro dia eu tenho uma amiga falando, que olha aí a complexidade. Ela diz assim, professora, eu peguei todas as todo o meu dinheiro para fazer uma reforma na minha casinha, que eu com tanto sacrifício, o homem pediu o dinheiro com antecedência para comprar o material e faz mais de 6 meses que não vem, ficou com dinheiro e pronto. E agora? Está fazendo conflito? Aí eu disse assim, aí começou a chorar. Aí eu disse, como é que você foi conversar com ele? Não, eu cobrei, eu falei, eu xinguei. Eu digo, você chegou para ele conversando do jeito que você está me contando aqui, da dor que você está, do seu coração, da sua vida. E assim, não, mas não vai ter, não. Plasme um novo futuro. A gente sofre muito, né? Com coisas que se preocupam com coisas que jamais irão acontecer. E que nunca aconteceram. Se preocupa, né? Em vez de se ocupar. Eu tenho uma avó, a minha avó sempre dizia isso, ela nasceu e morreu sem nunca ter ido para um hospital. Ela nasceu em casa com parteira e morreu como um passarinho, com 96 anos. E ela disse, se as pessoas falassem menos, reclamassem menos e pensassem mais positivo, olha, não tinha nem psicologia positiva, e não se preocupassem com coisas que nunca vão acontecer. Às vezes fica se preocupando que o filho vai morrer no acidente, que o fulano está doente, cria historinhas. O Marshall Rosenberg diz que 90% do nosso sofrimento são historinhas que a gente cria na nossa cabeça. Então, gente, como é que tá? Como é que a gente pode trazer algo para que seja bom para pensar, coração, sentimento, para viver a paz que a gente quer ver no mundo, né? A gente pode viver essa paz, sentir essa paz, para ser instrumento de paz no mundo. Não sei se eu lhe respondi, Gilvan, mas é nessa dimensão aí. Mas também né, que não é também assim, como ser feliz fingindo que é feliz. Hello! Não é também que há um mundo assim, sabe? Aquela coisa muito subjetiva, sem cuidar das objetividades da vida. Ou, quero ter paz, quero ter paz, quero ter paz. Não é também isso, não. Senso de realidade, tá? Senso de luz, de perceber o mundo como ele é. E
que a gente quer ver no mundo a partir das nossas próprias atitudes. Quem mais? Não, só para você ver assim, você fala que a gente fica pensando no futuro, né? Mas como esse nosso material aqui é gravado e a gente tem acesso, essa sua fala, principalmente em relação à questão da escola do tempo integral, o que trabalhar no tempo integral, ele vai ser utilizado, até vou pedir autorização para falar, mostrar aos nossos professores, né, essa questão da importância dessa diversidade, porque senão, como eu disse, não ninguém aguenta na realidade. E também sou um eterno apaixonado, sou coordenador da escola e que acompanha as competências socioemocionais, e isso é uma vida que ajuda muito a gente resolver muitos problemas na sociedade. É uma ação, uma política pública muito assertiva da SEDUC colocada nas nossas escolas, tá bom? Então, a gente agradece e muito obrigado por tudo, viu? Pela sua orientação. Diga onde vocês moram, Gilvan. Nós somos da cidade de Catunda, né? Nós pertencemos à CRED 13, né? A nível de escola, né? Crateus, e a minha esposa trabalha na casa, como secretária executiva da Casa dos Conselhos aqui na nossa cidade. E a gente muito legal. Vive uma família muito voltada para a questão religiosa também. A gente somos muito felizes fazendo o que a gente faz. Que bom. E agradeço aqui a Lídia por a oportunidade que nos deu, não é de estudar, de falar de Paulo Freire e agora de Edgar Morin. Muito bom. Gostei da sua participação. Boa sorte nesse seu trabalho. Posso ler alguns comentários aqui, professora? Temos hoje, por herança, uma educação ainda muito fragmentada. As disciplinas humanas ainda vivem sobre o olhar de reflexões ideais. Observamos nos programas das licenciaturas ainda a questão conteudista, sem grandes reflexões para mudanças. Precisamos refletir mais esses valores. Só agregando a reflexão, professor, e abrir sua fala, eu estou fazendo só uma disciplina. A gente estava justamente falando sobre isso. Quanto na minha turma, eu era a mais velha, né? E ainda tem algumas pessoas da minha turma. E eu conheço alguns autores que na minha turma, infelizmente, meus companheiros não conheciam. Infelizmente, não conhecimento muito fragmentado. A gente conheceu Adorno por causa da junção com a coletividade, mas só a pequena parte que ele fala sobre o pensamento de massa, que você citou, né? O pensamento da massa, que você citou e a afetividade, mas é assim, uma coisa muito fragmentada. Não é todo aquele pensamento do Adorno. A gente vê o Vygotsky, porque ele é conhecido, o Piaget, mas a gente falta a gente ver. Quando a gente veio falar de Reggio Emílio, o pessoal pensava que era um amor, que não é uma cidade, que só tinha alguma vez visto Instagram, por exemplo. Eu só estou dando exemplo desses comentários, que eu achei muito interessante, professora, que realmente o nosso curso está bem fragmentado e como nós, alunos, podemos ajudar, né? Para dar uma melhoria nisso. Mesmo, querida. Gente, eu vou precisar sair das 8h30, tá? E aí, então, vamos aí... Vamos acelerando. Correndo os comentários, então. Acabou as perguntas. Os comentários. Vou correndo os comentários. Você ouve alguém falar tão bem para tocar em toda a nossa vida por completo, olha aí, professora, para nos fazer buscar a paz, nos tirando um pouco das pressões do dia a dia, que faz esquecer das coisas essenciais da vida. Obrigada, professora Cristiane. Obrigada também, professora. Faz essas minhas palavras. Deixa eu ver mais. Muito importante esse curso, nos orienta muito bem para orientar tanto a família como a comunidade escolar. Aristóteles dizia que o homem é um animal social. Eu acho que foi no final, quando você estava falando
do II, do OU, né? Do pensamento simplificado e do pensamento complexo. Que palestra, professora. Pena que hoje não peguei do começo. Mas você pode ir no nosso canal, até 8 da noite está postado, se a internet ajudar. Mas faça o questão de rever a palestra. Boa tarde. Ai, Nath, boa tarde. Que maravilha, a professora Lídia, gratidão. Que as cobranças internas muitas vezes tiram a paz, somos inquietos. Pela exigência que aprendemos a viver com elas. Desacelerar é reconhecer que existe para outras coisas que a vida oferece. Olha aí. Isso mesmo. Então, gente, eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade e dizer mesmo, pegar essa fala aí que vocês falaram, a importância de desacelerar. Slow down. Eu perguntei a Pranes, que é a grande teórica que trabalha para ser um momento de paz no mundo, o que era preciso para sentir a paz. Aí ela diz, precisa desacelerar, slow down. Slow down. E é esse também o meu conselho para cada um de nós. Para a gente viver nessa busca de equilíbrio, a gente tem que cuidar de todas as dimensões, nossa mesmo. Né? Lembra sempre, como é que você está cuidando da sua dimensão corporal, do seu físico? Como é que você está cuidando das suas relações afetivas? Como é que está cuidando da sua saúde financeira? Como é que você está cuidando de alimentar também seu pensamento, seu cognitivo, sua vida espiritual? E como é que você está de verdade no seu campo pessoal, familiar e profissional? Então, o pensamento complexo sabe de tudo isso, né? Tem uma metáfora que diz assim, aquela coisa dos pratos. Você cuida de um prato, cuida do outro, sem deixar cair. Então, a gente cuida de nós mesmos, e ao cuidar da gente, né, não é por acaso que muitas religiões têm a máxima, amar ao próximo a si mesmo. Então, procurando se cuidar mesmo, lá por si, né, trabalhar e cultivar pensamentos positivos, boas práticas, bons hábitos saudáveis, e, ao mesmo tempo, ter essa saúde na relação íntima, na família, no seu trabalho, com os amigos, saber na força que é. Então, você acordar naqueles dias que você falou aí, né, que você tem, na maioria, feliz, mas tem que estar muito para baixo, você também tem direito, mas procure auxílio. Vá atrás de alguém que possa dizer uma palavra positiva para te tirar dessa situação, tá? É humildade de pedir isso. Isso vai para você, mas para todos. E vamos não só estudar o pensamento de Edgar Morin, mas viver. Tem uma frase que eu quero concluir um pouco com esse pensamento, que é do Tiago de Mello, que diz assim: faz escuro, mas eu canto, porque eu sei que o amanhã vai raiar. Então, gente, a gente tinha isso na vida, apesar de tudo, não é por causa. Né? Essa pandemia, por exemplo, que foi um terror, quantas pessoas morreram, quantas famílias sofreram, e a gente tem que se sensibilizar, mas o que trouxe para a gente reflexões de como a gente está vivendo, né? O que é que a gente está fazendo com o tempo que nos é dado? Como é que está sendo a qualidade que a gente está administrando o nosso tempo? Qual é o tempo que a gente está dando para todos nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso crescimento multidimensional? Então, viver a complexidade é mergulhar nesse silêncio profundo que faz a gente ter uma nova vida. E volta a dizer, não adianta só crescer intelectualmente, não. Tem muita gente que é, entre aspas, brilhante intelectualmente, mas é meio doido. É verdade, não sabe cuidar de ter, né, de cuidar das outras áreas. Então, o que adianta? Brilhante intelectualmente, mas bebe exageradamente, mas diz coisas impróprias, inadequadas. Então, tem que cuidar do todo, tá? Para concluir, comecei com um poema, vou terminar com um poema, tá? E esse poema vai de todo o coração, que é um dos que eu gosto mais, que trabalha assim, ó. Como sei pouco e sou pouco, faço pouco que me cabe me dando inteira.
sabendo que eu não vou ser o homem, a mulher que eu quero ser. Já sofri o suficiente para não enganar a mais ninguém. Eu não tenho sol escondido no meu bolo de palavras. Eu sou simplesmente uma mulher que, aos poucos, devagar, sofridamente, dolidamente, fui transformando a primeira pessoa do singular, o eu, na primeira e profunda pessoa do plural, o nós, a força do coletivo. Não faço o que eu não amo, fazer o que eu errei fazer agora. Pois aqui está a minha vida pronta para ser vivida. Vida que não se guarda, nem se esquiva assustada. Vida sempre a serviço da vida. A que vale a pena e o preço do amor. Tiago de Mello. Então, que a gente possa sempre servir a paz, o amor, a vida, e nesse mundo complexo, essas respostas possíveis, tá? Muito grata pelo convite, estou sempre à disposição de vocês, para a gente continuar nessa caminhada, procurando, né, ser cada um de nós um apoio uns para os outros, tá? Graças. Arrasou! Eterna gratidão pelo compromisso, pela leveza, por nos fazer acolhidos. Hoje foi um encontro assim, de cuidar da gente. Nós tivemos essa sensação, sabe, Cristiane? Você, a sua forma de falar, o seu compromisso, desde o início, você cuidou do nosso grupo. Tá certo? Assim, começou com poesia, depois trouxe a experiência, mostrou tantas reflexões novas para a gente, de forma leve, de uma forma bem fundamentada, articulando com vários autores, trouxe a experiência, trouxe Edgar Morin, Paulo Freire, Adorno e outros autores. Então, foi assim um momento ímpar. Eterna gratidão e que Deus lhe abençoe sempre. Hein, minha gente? Vamos dando tchau, Tamires, e a gente depois vai dar... Muito obrigada, professora. E muito obrigada, professora Lídia, por mais essa oportunidade. Foi ótimo estar aqui com todos vocês. E até o nosso próximo encontro. Beijo, a todos que participaram, gente, em outros lugares. Isso. Obrigada a todo o carinho e a atenção de vocês, essa amizade aos que me acompanham, né? Sempre muito bom, tá? Grata, gente. Amém. A paz dos nossos corações. Isso aí. Boa noite. Boa noite. Gratidão.